Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, estarmos nessa noite louvando o Senhor Deus. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 2. Glória a Deus. Texto muito conhecido para nós, em que queremos estar diante daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, já está fazendo sobre nós, que as nossas expectativas estejam nele, para que possamos sermos ministrados. Glória a Deus. Seja mesmo, Deus. Obrigado, Deus. Lucas no capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Versículo de número 8. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite nós exaltamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti, Jesus, e declaramos que o Senhor é o Rei da Glória. Nós estamos aqui para cultuar o Seu nome, para bendizer a Ti, Senhor Deus, e ouvir a Sua voz, ó Pai. Pedimos que o Senhor, ó Pai, fique à vontade no nosso meio, Teu Espírito Santo, Ele fique sobre as nossas vidas à vontade, Senhor Jesus, para ministrar no nosso coração, ó Deus. Nós pedimos que esse ambiente seja tomado, Senhor Deus, pela ministração da Tua voz, ó Pai. Que nós possamos ser alimentados, ó Deus, fortalecidos, confrontados, ó Pai, exortados, Pai, também consolados a partir da Sua santa palavra, Senhor. Seria em vão, ó Deus, vir a este lugar, ó Pai, e não ouvirmos a voz do Senhor, ó Deus. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Esse texto é o texto que fala sobre o nascimento de Jesus. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Esse mês é o mês em que celebramos o nascimento de Jesus. Louvamos, exaltamos o Senhor. No dia 25 desse mês celebramos o Natal, com a referência do nascimento de Jesus Cristo, celebramos. Nós estamos em uma festa de adoração a Deus desde domingo, em que estamos celebrando ao Senhor, o Rei da Glória. Então esse mês, ele traz para nós o entendimento de lembrarmos de um texto como esse, do nascimento de Jesus. A história nos conta que a então manifestação do Filho encarnado, como diz em João 3, o Filho se fez carne, ele se manifestou, o próprio Deus se manifestou nesse mundo e se fez carne. Dentro do ventre de uma mulher virgem, através da manifestação do Espírito Santo, Jesus, o Filho de Deus, ele manifesta a sua glória com o seu nascimento. Nesse instante em que nós estamos lendo, nós temos aqui um momento em que está sendo anunciado o nascimento de Jesus. Maria já está prestes a dar à luz e o anjo do Senhor vai manifestar o anúncio, a boa notícia aos pastores, dizendo: olha, um homem, um nascimento, um grande acontecimento, o Filho de Deus irá se manifestar.
vocês terão um sinal maravilhoso, pois o Salvador irá nascer. A história mostra então que Herodes fica sabendo que Jesus Cristo, como o Filho de Deus, nasceria. Ele pergunta aos sábios, os sábios não sabem informar. 3 reis se aproximam de Herodes, porque o anúncio de Jesus, do Filho de Deus, é muito forte. Então os reis se aproximam de Herodes e diz: é aqui que nasceu o Salvador. Herodes então diz: olha, se vocês encontrarem esse menino, me avise. O plano de Herodes era matar Jesus, o Filho de Deus. Os homens que ali saem encontram o bebê, assim como foi anunciado pelo anjo. Agora o trono de glória não é mais grandioso, enorme, gigantesco como nos céus. Agora o trono de glória está manifesto na terra. O trono do rei agora é numa manjedoura, num lugar simples, onde os animais ali estavam. Jesus, o Filho de Deus, está se manifestando. É o nascimento do Rei da Glória num lugar muito simples. O trono é agora numa manjedoura. Os homens ficam perplexos, aterrorizados, com medo, mas muito felizes, porque a promessa está se cumprindo. Tudo aquilo que foi dito a respeito de Jesus, através dos profetas, dos homens, o anúncio que houve durante todo o Velho Testamento, dos sábios, das leis que se estabeleceram, que todas apontavam para Jesus, agora está se cumprindo diante dos olhos de 3 reis. E eles ali depositam presentes. Nós conhecemos a história: ouro, incenso, mirra, aos pés de Jesus. Entrega para José, para Maria, algo que era muito proveitoso, algo muito valoroso, como a mirra, como o incenso, como o ouro. Algo que foi para o sustento de Jesus quando Herodes mais uma vez tenta ir contra Jesus e contra a sua estrutura, quando eles tiveram que fugir para o Egito. Os presentes, creio eu, foram muito bem-vindos, porque ali trouxe mantimento, trouxe recurso para que eles pudessem viajar de Belém até chegar no Egito, se manter Jesus até uma idade que ele pudesse voltar com proteção. Os presentes também desses homens simbolizam também a ideia daquilo que Jesus Cristo viveria no futuro bem presente, após 30 anos. O ouro na sua gloriosa majestade, sua divindade. O incenso representando ali o sumo sacerdote, o sacerdócio de Jesus, e a mirra, aquilo que foi usado para ungir o seu corpo no domingo pela manhã, que aquelas mulheres levaram até o sepulcro, representando a sua morte, a sua crucificação. A ideia de que nós estamos falando do manifestar do Rei da Glória, do Deus que iniciou com o projeto de salvação e agora está se cumprindo há 2000 anos atrás com o nascimento de Jesus. Os anjos celebrando e adorando, porque havia um anjo anunciando o Salvador. E daqui a pouco o texto que nós lemos vai dizer que uma multidão de anjos se aproxima, se junta àquele anjo e começa a adorar a Deus aqui na terra. Os anjos começam a celebrar dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, exaltado nas maiores alturas seja o Rei da Glória. Os anjos agora estão celebrando e adorando a Deus aqui na terra. Sobre adoração, nós lembramos que os anjos adoram 24 horas nos céus, mas nesse texto vai dizer que os anjos vieram aqui na terra para adorar o menino, o filho
Jesus, o Salvador, e exaltá-lo aqui na terra. Literalmente, os céus desceram por conta do nascimento de Jesus, o nascimento que dividiu a história. O que dividiu a história não foi a morte e a ressurreição de Jesus, o que manifestou a divisão da história foi o nascimento de Cristo. No dia em que ele nasceu, a história se manifestou como um divisor de águas. A partir desse instante, quando ele saiu do ventre de Maria, a história está dividida, a promessa está se cumprindo, a profecia está manifesta diante dos olhos dos homens. Em Belém, o Salvador nasceu. Glória a Deus, glória a Deus. Dividiu a história para sempre. Nós temos a história antes de Cristo, antes desse nascimento. Depois desse nascimento, nós temos a história depois de Cristo. Foi no momento que ele nasceu que tudo muda. Nós temos por base o tema desses dias, o Salmo de número 24. E o Salmo de número 24 é justamente baseado naquilo que nós entendemos a respeito de quem é o Rei da Glória. O Salmo de número 24 vai falar sobre a glória majestosa do Rei, do Salvador. Davi escreve o Salmo 24, mas nós lembramos que Davi também escreve o Salmo de número 23, dizendo que o Senhor é o pastor, e que nada vai faltar, mas que o coração dele está em paz, em pastos verdejantes. Glória a Deus. Mas se você atrasar um pouquinho mais, também haverá o Salmo de número 22, e o Salmo de número 22 também é escrito por Davi. E o Salmo de número 22, eu queria que vocês abrissem comigo. Abre lá. Salmo de número 22, o primeiro versículo. Talvez quando você ler, você vai lembrar de alguma coisa. Versículo de número 1 do Salmo 22 vai dizer assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Lembra de quem disse essas palavras numa sexta-feira de crucificação? Versículo de número 12: os meus inimigos me rodeiam como um touro, sim, touros ferozes de Baçã me cercam. 13: abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Versículo 16: os meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cercam, perfuram as minhas mãos e os meus pés. 18: repartem as minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Lembra uma sexta-feira terrível, a sexta-feira da crucificação. Davi está escrevendo esse texto centenas de anos atrás, e ele está fazendo a menção da crucificação de Jesus, a mesma frase que Jesus usou para dizer: Deus, por que o Senhor me desamparou? As vestes partidas, as mãos furadas e os pés, os inimigos ao redor de Jesus, e o Senhor dizendo: os perdoam, Pai, porque eles não sabem o que fazem. O Salmo de número 22 representa a mirra do presente do rei mago, que vai dizer: é o dia da crucificação. O Salmo de número 23 vai dizer que o Senhor o protege, está guardando, está trazendo paz, e que ele vai ter ali nos seus pastos verdejantes tranquilidade, que mais muito em breve o Senhor preparará uma mesa perante os seus inimigos. O sábado é representado pelo Salmo de número 23. Porque Davi escreve como algo de proteção, de paz, do pastor que protege, que guarda. Era Jesus dentro do sepulcro, num sábado de silêncio, num sábado de paz e de tranquilidade, onde não se ouvia nada, apenas a esperança de vir um dia glorioso. E o Salmo de número 24, que nós temos por base, vai dizer então o texto que o Senhor, Deus, é o Rei da Glória, que agora ele não está morto ou em silêncio,
estão sendo crucificados, e agora os portões celestiais estão abertos, e os anjos estão dizendo: olha, quem é esse que está se aproximando dos portões celestiais? E alguém vai dizer: esse daí é o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha, é aquele que morreu na sexta-feira, que foi crucificado, morto. O silêncio do sábado se passa mais no dia do Salmo de número 24, a gloriosa manifestação do domingo pela manhã. O Rei da Glória está vivo, ele está adentrando aos céus e dizendo: eu sou o Rei da Glória. Eles não me conhecem de tal forma, mas eu sou o Rei da Glória. Glória a Deus. Só aplaudir o Senhor Deus. O Salmo de número 24 é um salmo que Davi quis expressar a alegria do momento em que a arca estava voltando para Jerusalém. Era um momento que Davi estava feliz e que estava dançando, celebrando. Ele diz: olha, está de volta a gloriosa, majestosa presença de Deus para os portões de Jerusalém. Abram os portões de Jerusalém, porque o Rei da Glória está de volta, a Arca da Aliança está de volta. Nós a perdemos por muito tempo, o nosso povo foi massacrado, nós perdemos as batalhas, nós perdemos muitas coisas, tivemos adoração rompida em Jerusalém, mas agora a Arca do Senhor está de volta para Jerusalém. Abram os portões, porque o Rei da Glória está novamente diante de nós. Glória a Deus. Davi estava escrevendo sobre a volta da presença da arca, mas fazia menção a respeito da gloriosa entrada triunfal de Jesus nos céus. Glória a Deus. Eu gosto desse texto que nós lemos em Lucas no capítulo 2, porque a manifestação de Jesus, ele demonstra através do nascimento glorioso e da redenção daquilo que acontece diante dos homens e dos anjos. Os homens que se prostram e oferecem presentes a uma criança. Os anjos que descem dos céus e adoram a Jesus. É Davi que exalta e engrandece o nome do Senhor centenas de anos atrás, antes mesmo de ter visto Jesus nascer ou morrer crucificado ou ressuscitado entre os mortos. O Rei da Glória é real e é vivo. Ele transcende os tempos de Davi, os tempos dos discípulos. Ele não vai parar nos nossos tempos, ele continuará vivo por toda a eternidade. Glória a Deus. Nós estamos em tempos em que isso se tornou apenas uma história. Nós lemos muito sobre Jesus, mas nós não sentimos o que lemos. Nós não absorvemos o que lemos. Nós ouvimos muito falar sobre Jesus, mas nós não sentimos o que ouvimos falar. A verdade de Jesus parece estar indo embora diante de alguns corações que desacreditaram. Mas essa noite o intuito do sermão nesse lugar é dizer: Jesus, ele ainda está vivo e assentado no trono de glória. Glória a Deus. Ele é o Rei soberano sobre todas as coisas, e assim como Davi anunciou a sua morte e ressurreição, assim como João viu Jesus assentado no trono, sublime, exaltado e glorificado, pegando o selo da mão do Senhor Deus, Criador de todas as coisas, e abrindo o livro e desatando os selos, tirando o livro da mão do Deus Criador e dizendo: só esse pode desatar os selos, porque ele é o único digno de ser capaz de abrir esse livro, que é o livro da vida. O Senhor Jesus é o mesmo visto por João, por Davi, por Moisés, pelos sacerdotes, pelos discípulos, é o mesmo que está aqui hoje dizendo: eu quero a adoração do meu povo e que eles entendam que eu estou vivo e exaltado para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, nós te louvamos, Jesus.
Se curvem os homens diante de Jesus. Mas parece que a história deu um pause. Parece que na timeline do Evangelho nós tivemos uma progressão do poder do Espírito Santo até um certo tempo e que agora não existe mais. Parece que nós tivemos uma manifestação de Jesus até certas datas, mas agora não, Jesus não opera mais. Os dons cessaram para algum, a manifestação do Espírito acabou para outros. Jesus não fala mais com os filhos de Deus. Jesus não se manifesta mais como o dono dos céus. Jesus está silencioso, calado. Eu quero dizer que Jesus está vivo e continua sendo o Rei da Glória. Glória a Deus, glória a Deus. Alguns desistiram de fato do Senhor. Alguns desistiram de buscar a sua presença, alguns mergulharam no estudo, tecnicamente se colocaram à disposição apenas daquilo que é teólogo, da teologia, desarmaram a graça de Deus que havia sobre eles e agora vivem apenas do conhecimento. Deixaram de orar por algumas coisas porque entendem que o tempo cessou, era só para algum momento, era só para algumas épocas. Não acreditam mais em avivamento porque os avivamentos já passaram todos pelas nações, o tempo de avivamento já passou, agora chegou o tempo do juízo. Não acreditam mais em curas, não acreditam mais em milagres, não acreditam mais no mover do Espírito, não acreditam mais na transformação de alguém que era corrupto e deixou de ser corrupto por conta da manifestação do Espírito Santo de Deus. Não acreditam no milagre que as portas se abrem aonde não há paredes. Glória a verdade. Não acreditam mais naquilo que o Senhor pode fazer, porque deixaram de crer no Rei da Glória. São capazes de levar presentes, são capazes de até ir muito próximo do Senhor, mas com o intuito de Herodes, querer matar esse Jesus. Porque esse negócio de Jesus já encheu a paciência, muita gente falando. Às vezes nós geramos um ódio, uma raiva a respeito dos evangélicos, ou da Bíblia, ou da oração, ou da palavra, que nós queremos destruir isso logo. Herodes tinha esse problema, ele não aceitava o evangelho que estava nascendo. E Jesus, ele tem uma condição: ou ele agrada você, ou ele deixa você muito furioso com ele. Ou ele te convence, ou você se alegra com Cristo, ou você vai ficar furioso com Ele. Mas uma coisa, trazendo para os nossos dias de hoje, aplicando essa palavra, lembrando dos textos, e principalmente do 24, quando ele vai começar dizendo: olha, quem é o digno de habitar no templo, de subir aos céus? De quem é esse digno? E ali o salmista vai começar a falar de um monte de coisas a respeito da pessoa em que é digno de adorar a Deus. Mas ele encerra dizendo que a arca traria ou estaria vindo de volta, que o Rei da Glória precisava estar de volta. Abre-se os portões porque o Rei da Glória está entrando. É a capacidade de imaginarmos e pensarmos que a presença do Senhor, ela pode voltar a se manifestar sobre Jerusalém, que foi destruído, que foi machucado, que foi arrebentado pelas crises, pelas dores, pelas guerras. A presença do Senhor pode restaurar o Jerusalém que estava destruído. O livro de Neemias é justamente sobre isso. Quando eles choram juntamente com Esdras, eles estão lendo a lei e chorando, dizendo: os nossos antepassados, eles pecaram contra Deus, e olha a destruição, os muros, o templo, toda a cidade foi destruída. Esdras vai dizer junto com Neemias: não chores, a alegria do Senhor é a nossa força, e existe uma alegria em Deus em restaurar essa cidade mais uma vez. Existe uma alegria do Senhor em trazer a glória sobre Jerusalém, que foi destruída mais uma vez, e a cidade de Deus foi reconstruída uma vez mais.
Nós estamos vivendo tempos caóticos, difíceis, em que o povo foi embora, se distanciou de Deus, e o que eles mais querem do Senhor é um sinal para voltar a crer, um sinal que seja material, uma bênção para poder celebrar a Jesus. E sabe, muitas igrejas, eu passo em frente de algumas e estão escrito lá, projetando 2024, venha, escreva no seu livro dos sonhos. Escreva um caderno de sonhos para Deus, tudo que eles querem para 2024. E todos os sinais que nós esperamos de Deus é justamente as promessas materiais dessa terra. E de tanto buscarmos essas matérias, essas coisas supérfluas, essas coisas que passam, que vão embora, nós esquecemos da adoração. Nós inventamos uma adoração no domingo para talvez emocionar o coração de Deus, para Ele nos entregar o presente que tanto queremos. É a nossa carta para o Papai Noel dizendo: Deus, eu fui bonzinho nos cultos, eu vim em todos os cultos que o pastor Braga pediu, agora me entrega a minha bênção. Nós estamos diante de um bezerro de ouro chamado bênção, nós viemos para cá pela bênção, nós jejuamos pela bênção, nós oramos pela bênção, nós fazemos campanhas pela bênção. E pela forma que nós estamos lidando com o Senhor, nós até acreditamos que o Senhor é capaz de fazer algumas coisas, mas apenas nos entregar a bendita da bênção. Nós esquecemos que o Senhor muda o caráter, nós esquecemos que o Senhor salva, nós esquecemos que o Senhor cura e transforma aquele que está perdido no lamaçal do pecado. Nós esquecemos que o projeto de Deus é arrancar do inferno e trazer para os céus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós esquecemos disso. É verdade. A adoração tem um sentido. A adoração é reverenciar quem Deus é. Nós não adoramos a Deus pedindo que Ele nos dê bênçãos, porque isso não é adoração, é uma barganha. É a mesma coisa de entregarmos o nosso dízimo e a nossa oferta, obrigando Deus a fazer algo por nós. Deus, eu vou entregar o meu dízimo, mas abre a porta do concurso. Nós estamos fazendo aquilo que não se deve fazer, nós estamos colocando o Senhor na parede, porque o princípio do dízimo é pelo aquilo que Ele já nos deu. E nós falamos: Deus, eu entrego o meu dízimo e a minha oferta, porque o Senhor proveu em tudo, em nada tenho falta, por isso eu devolvo a oferta e o dízimo. Quando os anjos descem, celebram uma criança, e quando os reis magos presenteiam com ofertas, às vezes milionárias, que poderiam ser as ofertas que estavam diante dos pés daquela criança, eles estão adorando alguém que não pode ser adorado com coisas materiais, mas eles tentaram fazer aquilo que era impossível de fazer. O próprio Deus está aqui na minha frente, e eu preciso fazer algo para agradá-lo. Tiago vai dizer de onde vêm as guerras, a não ser do desejo do coração dos homens. Quanto mais pleiteamos para esse tempo, para esse mundo, para essas coisas, o nosso coração se esfria, nós deixamos de buscar o que realmente precisa. E Jesus disse: olha, busque o reino, a minha justiça em primeiro lugar, as demais coisas não se preocupe, vai ser acrescentada sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Que não anda desesperado por coisas que nós temos que fazer amanhã, que não anda aflito por coisas que nós temos que fazer amanhã, porque muitas vezes a nossa adoração não tem suprido a graça de Deus em nós ao ponto de descansarmos. O Rei da Glória está vivo. Jesus Cristo, Ele se manifesta com 30 anos de idade. Seu ministério começa com 30 anos de idade. E por onde Ele vai, algumas pessoas
se moviam pela graça de simplesmente adorá-lo. Outras pessoas de simplesmente de arrancar o que ele poderia dar. E de todas as vezes, as pessoas que se prostrou e adorou com o coração entregue, foram as mais agraciadas por ele. Uma mulher que se prostra e derrama um perfume caríssimo aos pés, ganha um presente maravilhoso de Jesus, que é uma das frases mais importantes para nós esses dias. A primeira é: os seus pecados estão perdoados. Talvez para alguns isso não tem importância, mas procure saber alguém que está sobrecarregado de pecados, atribulado e que não tem saída e que não consegue enxergar o que vai acontecer com ele amanhã, porque ele está desesperado. E alguém ouvir de Jesus: os seus pecados estão perdoados, é como uma sobrecarga gigantesca dos ombros sair-se. Aquela mulher ouve de Jesus a seguinte frase, a segunda: a tua fé te salvou. Esse mundo parece muito belo, muito tranquilo, cheio de coisas engraçadas e legais, mas esse mundo vai passar e nós iremos morrer. E daqui a alguns dias nós iremos nos encontrar com Jesus. Quando os nossos olhos fecharem, o primeiro passo é nos encontrarmos com Jesus Cristo Salvador. Quando abrir os nossos olhos, nós vamos estar diante do Rei da Glória. E Ele vai dizer para nós: olha, sejam bem-vindos, amados do meu Pai. O reino que eu preparei para vocês está aqui. Mas para alguns Ele vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando nós lembramos da frase que Jesus disse para a mulher: sua fé te salvou, Jesus estava dizendo para ela: olha, eu te salvei, eu estou te arrancando do mundo do pecado, eu estou te arrancando do inferno, e estou te trazendo para o reino maravilhoso de Jesus, o Salvador, o reino de Deus, que Ele criou para os salvos, criou para aqueles que Ele ama. Aquela mulher está recebendo um presente maravilhoso, e talvez essa frase não faz sentido para muita gente, mas para aquela mulher, ela ouviu algo que ela tanto queria. A salvação bateu na porta dela. O Rei da Glória está presente diante de nós, para nós encerrarmos. O Rei da Glória está vivo, Ele está aqui agora. Quando eu estava orando hoje à tarde, essa palavra vinha tão forte, e eu orava, e sabe a sensação que tinha alguém aqui me olhando, e eu ficava sem graça, e sabe, dava uma sensação de que alguém estava muito próximo, e eu dizia: é impossível se esconder de Jesus, Ele está aqui, Ele está em qualquer lugar, Ele está presente. Parece uma história para muitos, uma utopia para muitos. Muitos abandonam, largam, viram as costas para Ele. Quando eu li esse texto, eu via a pessoa de Maria gerando filho, o próprio Deus, a adoração dos anjos, a adoração dos reis magos, e Maria na perspectiva de acompanhar o seu filho até o final, na crucificação, que foi doloroso. Pensei no dia em que Maria e José perderam Jesus quando eles voltavam da festa. Desesperados, voltando para procurar Jesus. Até Maria esqueceu de Jesus por alguns instantes e o perdeu. A ideia nos dá que nós também podemos ou temos a capacidade de fazer isso, de nos esquecermos de Jesus em algum momento. Quando eu vejo que Maria rapidamente percebeu que esqueceu Jesus, ela volta. E ela volta a procurar, e Jesus Cristo está no templo ensinando os homens, os sacerdotes que estavam ali, e ela agradece, ela celebra: encontrei. E Jesus vai falar: mãe, você não sabe que eu já tenho que cuidar das coisas do meu Pai? Maria volta e busca Jesus.
na perspectiva também de que nós precisamos de nos atentar. Por algum momento nós vamos nos esquecer dele. Vamos andar um pouco para longe, mas nós precisamos de acordar muito rápido e voltar aonde ele está. E dizer, encontrei Jesus novamente, eu quero estar com ele até o final da vida. Porque é impossível esquecer Jesus por alguns momentos, lembrar dele e dizer, não vou voltar mais. Se isso acontecer conosco é porque nós o buscamos de forma errada, a nossa fé se apostatou, nós não conhecemos de verdade quem era o Cristo. Nós podemos até vacilar e perder Jesus de vista, mas nós também necessitamos de correr atrás, sabendo, Ele é o Salvador da minha vida. Estou distante, mas eu vou voltar para perto dEle. Quantos de nós fazemos isso? Mas a ideia de que Maria nos dá é a possibilidade de volta. Assim como Deus foi capaz de restaurar os muros de Jerusalém, assim como Deus foi capaz de devolver a Arca da Aliança para o povo de Israel naquele tempo de Davi, assim Deus também foi capaz de manifestar a manifestação, a busca de Maria por Jesus para estar com Ele por perto. Nós também somos capazes de retroceder, de voltar, de ser restaurado, de ser reconstruído, de ser novamente feito por Deus. Para onde está indo a nossa adoração, a nossa busca, os nossos dias na igreja? É adorando o Rei? Ou simplesmente vindo aqui para buscar uma bênção? Daqui a alguns dias, daqui 20 e poucos dias, ou 19 dias, se eu não me engano, é Natal. Representará o dia do nascimento de Jesus. As pessoas irão mais uma vez se lembrar dos presentes, um para os outros, poucos se lembrarão do Filho, o Salvador do mundo que nasceu em Belém. Para encerrarmos aqui, o texto que nós lemos vai dizer que o Deus Criador se manifestou no ventre de uma mulher virgem. E os anjos adoraram aqui na terra. A manifestação da morte, da crucificação de Jesus no domingo pela manhã nos remete a lembrarmos que Jesus Cristo adentrou os céus. Nos escritos de Davi, nós percebemos que os anjos estão vendo alguém se aproximando dos portões celestiais. E alguém vai dizer, está vindo alguém. Quem é esse que está vindo? Alguém vai dizer, esse é o Rei da Glória. Os anjos estão dizendo, quem é esse o Rei da Glória? E rapidamente o que passa-se a imaginar é Jesus se apresentando e se aproximando dos portões celestiais da eternidade. Agora, aquele que está vindo, está sendo reconhecido por aqueles que estão perguntando. É interessante uma indagação no céu, quem é esse Rei da Glória? Os anjos que estavam diante do nascimento de Jesus, que conheciam mais Jesus do que a própria Maria e o próprio José, está dizendo, esse daí é o Rei da Glória que nós o conhecemos. Os anjos que estavam dizendo Hosana nas alturas, há 30 anos atrás, estavam dizendo, eu conheço o Rei da Glória, Ele é aquele que se manifestou no ventre de uma virgem, Ele estava naquele dia como uma criança, como um bebê, agora Ele está voltando como poderoso na batalha, o Senhor dos Exércitos. Naquele dia Ele estava como uma criança, no meio da manjedoura, no meio dos animais, no meio de lugares bem simples, mas agora Ele é o leão, Ele é o Rei, Ele é o Senhor de todos os exércitos,
Maria, mas ele que estava pregado na cruz, dizendo: Deus, não me abandone, porque me abandonastes. Mas é o Jesus que estava dentro do sepulcro e desapareceu, porque ele está vivo, ele ressuscitou. Nós o conhecemos. Nós o conhecemos, o Rei da Glória. Pode escancarar os portões dos céus. Esse é o Filho de Deus, que foi em direção à terra para salvar os homens e voltou cheio de glória e majestade. João viu com seus olhos como de fogo um corpo glorificado e majestoso diante dele. O mesmo rosto, o mesmo corpo, o mesmo ser que nós veremos quando entrarmos na glória com o Senhor Deus. E não é mentira, meus irmãos. Não é utopia, não é história para você se alegrar nessa noite. É o Rei da Glória, cheio de majestade, poderoso. Os anjos viram ele transformarem as pessoas por onde ele passou. Os anjos viram ele perdoar Maria Madalena, que estava sendo condenada por adultério. Os anjos viram ele se manifestando na transfiguração, onde Moisés e Elias apareceu. Os anjos viram tudo isso. E alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? Abram os portões, porque nós sabemos quem ele é. Ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Os anjos indagaram nos céus. Algumas pessoas indagam: e se Jesus agora batesse nos portões, sabe, lá no portão da sua casa, e dissesse: deixa eu entrar, e alguém vai dizer: quem é que está batendo agora lá no portão? E você vai dizer: abra o portão, porque esse que está aí é o Rei Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Eu o vi quando ele me salvou. Eu sei quem ele é, porque eu estava no pecado, eu estava longe, ele me arrancou de lá. Deixa ele entrar, porque ele é o Rei Salvador, ele é vivo. Eu vi quando ele curou, eu vi quando ele tirou a tristeza, a apatia, eu vi quando ele salvou a minha família. Eu vi quando ele transformou a minha vida, eu o conheço. Há muitos, o Senhor está batendo nos portões, está querendo adentrar e nós não estamos sabendo quem Ele é. Estamos fechando, estamos indo embora, assim como o texto daquilo que Salomão vai dizer, que a mulher, a noiva, estava deitada. Em Cantares de Salomão, a mulher estava deitada, o noivo está batendo a porta e ela está dormindo. Ela por um instante se levanta, vai ter a porta e o noivo já foi embora. Ela percebe que o noivo estava lá, porque ela sente o perfume que estava na maçaneta. Ela sai desesperada para procurar o noivo. Nas ruas, os guardas espancam a noiva, simbolizando um povo que sabe que o Senhor está nos chamando, mas não tem coragem de se levantar e deixar Ele entrar. O Rei está aqui, porque encontramos está de louvor. O Rei está aqui. Esse Rei ainda salva como te salvou no começo. Esse Rei ainda gera possibilidades aonde não existe mudança. Esse Rei ainda transforma. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Esse Deus é maravilhoso em transformar crises. Esse Deus, Ele tira e nos arranca da depressão. Esse Deus cura o câncer. Esse Deus, Ele cura as dores, as feridas. Esse Deus prospera, Ele abre portas. Esse Deus faz tantas coisas porque Ele está vivo. Ele é o Rei da Glória. Os anjos o reconhecem. Os pastores, os reis o reconhecem. E nós, o seu povo, o que faremos diante do Rei da Glória?
Você se colocasse de pé, fechasse seus olhos. Essa terça-feira em que passou, dia chuvoso. Talvez você até pensou, hoje não vai dar para entrar na igreja. Chovendo muito. Estamos aqui no culto. Será que nós conseguiríamos adorar a Jesus sem pedirmos nada, assim como foi cantado? Apenas dizendo: Senhor, nós o reconhecemos como Rei, como Salvador. Será que nós podemos fazer isso? Se aqui no seu lugar tem algo que possa te superar, os sentimentos que você entrou aqui, talvez você entrou com raiva, irado, nervoso, cheio de problemas. Talvez você entrou aqui só para cumprir um protocolo, mostrar para alguém que você veio. Você pode deixar tudo isso de lado e fechar os seus olhos e adorar a Jesus. Ofereçamos agora a Ele o louvor e a adoração da nossa alma. Nos curvemos diante do Rei, do Senhor. Pai, nós queremos te adorar nessa noite, Jesus. O Rei da Glória está vivo, santo, majestoso e engrandecido. E nós queremos declarar que o Senhor é santo. Será que eu posso ouvir você adorando aí no seu lugar, exaltando? Te adoramos, ó Deus. Te exaltamos, ó Pai Santo. A morte e a ressurreição é verdade para nós. Nós honramos a sua presença aqui, Senhor Jesus. Nós reverenciamos o seu sacrifício naquela cruz do Calvário. Nós sabemos quem tu és o Rei. Tu és o Senhor que esteve conosco. Se alguém, ó Deus, perguntar para essa igreja, quem é esse Rei da Glória? Nós o conhecemos, Senhor Jesus. Tu és o centro de todas as coisas, Tu és o Rei. Tu não é aquilo que nós necessitamos, ó Deus. Tu é tudo, Senhor Jesus, que nós temos. Tu não é aquilo que nós necessitamos. Tu és tudo, Senhor, que nós temos. Jesus, o Senhor é o Rei, Salvador da nossa alma, pecadora. Jesus, seja adorado nesse lugar. Seja agradecido nesse lugar, Pai. Nós o exaltamos no mais alto trono, Senhor Jesus, de glória nesse lugar. Nós dizemos: Tu és verdade, Pai. Cheia,
Jesus nasce e a adoração vem. No lugar de adoração, Jesus está. No lugar de adoração é o ambiente onde Jesus irá nascer. Antes de Jesus nascer, os anjos cantaram Hosana. Faça da sua vida um lugar de adoração para que Jesus esteja lá. Sinto muito forte a presença de Deus nessa noite. Jesus como Salvador